Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Fernando, assistente da clínica, e me pediram para falar sobre esse tema, hipercalcemia e abordagem diagnóstica. Então, eu quero começar falando para vocês um dado que é bem importante e relevante para a nossa discussão. Esse dado é que mais ou menos 85% dos pacientes com hipercalcemia vão ter ou hiperpara primário ou câncer. Então, um desses dois diagnósticos vai explicar a maior parte dos casos. Em vários lugares que vocês forem ler esse assunto, vocês vão se deparar com esse número. 80%, 90%, 80% a 90%. Inclusive no UpToDate foi o primeiro lugar que eu vi esse dado. E é muito curioso como a gente tem que tomar cuidado com os dados que a gente vê. Se você clica na referência que está logo depois desse número no UpToDate, você é levado para um artigo de revisão do BMJ. E esse artigo de revisão do BMJ, por sua vez, cita o Harrison. E aí eu fui atrás do Harrison, e no Harrison a referência para esse número é nenhuma. Então eu fiquei na dúvida, será que esse número está certo, está errado? É um número que eu já tinha repetido outras vezes em discussões com alunos e com residentes. E aí eu cacei até encontrar esse artigo aqui de 91, que corrobora esses números. Então aqui ele cita esse mesmo número, né, 80% a 90%. Ele faz uma diferenciação entre ambiente hospitalar e ambulatorial, que eu acho que é bem relevante da gente saber, e traz nessa tabela 4 referências, 2 de ambulatório, 2 de hospital, e a gente consegue ver como no ambulatório predomina hiperparatiroidismo e em hospitalizações predomina malignidade. Faz sentido com o jeito que esses pacientes se apresentam, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E as outras causas todas representam a menor parte dos casos, varia bastante, né? As causas possíveis, existem inúmeras causas, e a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Eu montei essa aula para ser baseada em casos clínicos, e como hipercalcemia é um problema clínico que aparece em vários cenários, eu coloquei um caso de ambulatório, um caso de pronto-socorro, um caso de enfermaria e um caso de UTI. E cada um dos casos vai ter alguns ensinamentos. Então eu fui colocando as mensagens para casa, não no final da aula, mas depois de cada caso. Então vamos lá. O primeiro caso é um homem de 75 anos de idade com constipação, e que está sendo visto no ambulatório. Conforme os casos forem andando, eles são casos simples no sentido de que tem poucas informações deles, tá? É mais para ilustrar os cenários, mas tentem ir acompanhando a aula e pensando como vocês abordariam do ponto de vista diagnóstico cada um desses pacientes, o que vocês pensariam primeiro. Então, esse paciente ele se queixa de constipação há alguns anos, ele tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica desde 58 anos de idade, faz uso de hidroclorotiazida, tem um exame físico normal. Nos laboratoriais iniciais tem um TSH normal, sódio normal, potássio normal, creatina normal, cálcio total de 10,8, que está um pouco aumentado, com albumina normal, fosfato de 3,1 e um cloro de 105. Então, depois desse estado de cálcio, o médico trocou a hidroclorotiazida por amlodipino, mas o cálcio continuou levemente elevado. E aí, o que fazer agora? Eu acho que, do ponto de vista de raciocínio clínico, tem um aspecto que é importante que dialoga com aquele dado que eu acabei de mostrar para vocês. Como a gente sabe que a maior parte dos casos vai ser ou hiperpara primário ou câncer, faz sentido que, do ponto de vista probabilístico, a gente comece pensando nesses diagnósticos. É claro, se o paciente traz uma história, um exame físico, algum dado clínico que fala muito a favor de uma outra coisa, por mais que não seja tão comum, mas aponta seu pensamento muito para um outro lado, você não vai ignorar isso e ficar focado só em câncer e hiperparatiroidismo primário. Mas é importante saber esse dado para a gente buscar na nossa anamnese inicial dados que apontem ou para câncer ou para hiperpara. Aqui, o pensamento do médico inicialmente foi de que a hidroclorotiazida pode
contribuir para uma hipercalcemia. O paciente tem uma hipercalcemia leve, com um sintoma que existe, mas não é um sintoma tão florido. E ele tentou trocar a hidroclorotiazida, mas não deu certo. Então, o que fazer agora? Então, um dos jeitos da gente pensar é a partir da fisiopatologia. Eu acho que é o jeito mais comum disso ser colocado em fluxogramas e coisas desse tipo. E se a gente somar a fisiopatologia ao fato de que o hiperpara é uma causa comum, faz muito sentido que o nosso próximo passo seja dosar um PTH. Então, o PTH desse paciente estava 166, sendo que o normal é menor que 60. E aqui a gente tem que pensar, será que o diagnóstico está feito? Para a gente pensar se o diagnóstico está feito, ainda ficando nessa parte de diagnóstico probabilístico, a gente tem que considerar qual que era a minha probabilidade pré-teste de hiperparatireoidismo e quanto que o PTH elevado aumenta essa probabilidade. E além disso, será que tem outras coisas que podem dar hipercalcemia e tem PTH elevado e não são hiperparatireoidismo? Então, esse seria o meu jeito de pensar nesse momento. Em relação à razão de verossimilhança positiva do PTH, não existe dado, procurei na literatura, não existe dado específico do exame isolado, né? E talvez porque a alteração laboratorial faça parte da definição da doença. Então, fica difícil você comparar isso com algum outro padrão ouro. Mas, partindo da hipercalcemia, quando você encontra um PTH elevado, a probabilidade de ser hiperparaprimário vai ser muito alta. Simplesmente pelo fato de que tem poucos diferenciais. Mas existem algumas outras causas que podem dar um PTH aumentado e podem dar hipercalcemia. Eu citei algumas aqui. Uma delas é o uso de lítio. A gente já sabe que esse paciente não usa. Tem as neoplasias endócrinas múltiplas, que são diagnósticos raros, mas existem. Então tem que pensar se o caso estiver fugindo do esperado. Existe a hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que pode dar um PTH aumentado, mas não costuma ser tão aumentado, como no caso do nosso paciente. E, às vezes, hiperpara secundário e terciário podem dar hipercalcemia, dependendo do manejo medicamentoso, principalmente, que é feito nesses casos. Mas, em geral, não tem, e às vezes tem o cálcio baixo, na verdade. E aí tem algumas dicas interessantes. Isso não vai ser a realidade para quem estiver assistindo e trabalhar no HC da USP São Paulo, por exemplo, mas eu sei que e espero que pessoas de vários outros lugares e vários outros cantos do país estejam vendo também, e algumas dessas pessoas podem ter menos acesso à dosagem do PTH. E aí existe alguma evidência de que se a gente fizer a relação entre o cloreto e o fosfato, isso pode substituir, é uma palavra talvez muito forte, mas apontar na direção do hiperparatireoidismo. Então, existe esse artigo aqui que é mais antigo, tem mais de 20 anos, e um pouco mais recente, que testou a relação cloreto e fosfato sozinha e também combinado com a fosfatase alcalina como um preditor de hiperpara primário. Esse artigo em específico foi feito na China. E aqui é a curva ROC desse trabalho. A gente consegue ver que a relação cloreto-fosfato está aqui, né? E a combinação da relação com a fosfatase alcalina está aqui. Parece ter uma performance interessante e tem alguns dados sobre isso no próximo slide. Então, em pacientes com hipercalcemia, uma relação cloreto-fosfato maior ou igual, faltou igual aqui, a 33, tem uma sensibilidade de 88,9% e uma especificidade de 80%. Se a gente combina isso com a fosfatase alcalina aumentada, e ele usa um corte nesse artigo de 90 para a fosfatase alcalina, a sensibilidade vai para 98% e a especificidade de 92,8%. Então pode ser uma estratégia interessante se o paciente tem um contato com o sistema de saúde num primeiro momento, em um ambiente sem acesso à dosagem do PTH, pode ser pistas importantes para direcionar ainda mais o nosso pensamento para algum lugar que possa fazer essa dosagem. Ou, se não vier compatível, levar o nosso pensamento a considerar diagnósticos diferenciais, seja câncer ou seja outras etiologias.
Outras coisas interessantes. Dos pacientes com hiperparatireoidismo primário, 10% deles tem PTH normal, e daí a gente chamaria aqui de inapropriadamente normal, porque a gente espera que, diante da hipercalcemia, o PTH esteja baixo, como uma resposta fisiológica. E, nessas situações, é importante excluir hipercalcemia hipocalciúrica familiar, tá? Essa doença não é tão comum, mas ela tem um certo protótipo que lembra um pouco o hiperpara primário, no fim das contas, na maior parte das vezes, né? São pacientes com poucos sintomas, mas aqui no caso geralmente tem história familiar, até porque geralmente a herança é autossômica dominante, e tem um PTH discretamente elevado ou normal. Então, esse nosso paciente, apesar da hipercalcemia leve poder ter um contribuinte da hidroclorotiazida, tinha um diagnóstico de hiperparatiroidismo primário, e talvez um dos principais diferenciais aqui seria a hipercalcemia hipocalciúrica familiar, mas que no caso do nosso paciente o PTH está alto demais e não tinha história familiar. Então, de ensinamentos desse primeiro caso, o protótipo do hiperpara primário é um paciente ambulatorial com poucos sintomas. Se tiver algum sintoma, tem vários pacientes que descobrem isso por acaso. Alguém dosou um cálcio dentro de uma batelada de exames gerais, entre aspas, e encontrou uma hipercalcemia leve. A hidroclorotiazida, ela pode ser um fator contribuinte, que ela gera hipocalciúria, mas ela não aumenta o PTH e a hipercalcemia costuma ser transitória e não permanente. As outras causas de PTH elevado diante da hipercalcemia são bem menos comuns que hiperpara primário. E nos casos que tiver PTH normal, é importante excluir a hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Beleza? Então, agora estamos no pronto-socorro e vamos atender uma mulher de 68 anos de idade com sonolência. Então, essa paciente está com dor abdominal há uma semana. A filha disse que a paciente vinha tendo dor epigástrica e tomou alguns dias de carbonato de cálcio como antiácido. E 2 dias depois, a paciente passou a ficar sonolenta, até que hoje teve muita dificuldade de acordar de manhã e resolveu levar a mãe ao PS. O que fazer agora? Então aqui é importante pensar que a gente está no pronto-socorro com uma paciente com uma alteração potencialmente grave. Então, antes da gente pensar o que o paciente tem, a gente tem que pensar o que o paciente precisa. Então, um paciente rebaixado, por exemplo, será que ele tem indicação de ser entubado? Então, no exame da nossa paciente, ela tinha sinais vitais normais, estava com um Glasgow de 10, sem alterações pupilares, sem alterações motoras localizatórias. Nos exames laboratoriais iniciais, a paciente tinha leucocitose leve e uma urina tipo 1 com leucocitura e nitrito positivo. Foi feita uma hipótese diagnóstica de sepsis de foco urinário e realizada uma dose de 2 gramas de ceftriaxona, além de 1.000 ml de Ringer lactato. Isso é algo muito comum da gente ver acontecendo. Passadas 2 horas, a paciente continuava muito sonolenta e mais exames laboratoriais foram liberados, que já tinham sido solicitados. Dentre eles, tinha um cálcio total de 16, que é bastante elevado. Naquele mesmo raciocínio fisiopatológico, foi dosado um PTH que estava baixo. A paciente recebeu mais hidratação, pamidronato, foi feito o diagnóstico de câncer de estômago metastático para a coluna. Então aqui era uma hipercalcemia da malignidade. Sobre esse diagnóstico, existem 2 mecanismos principais. Isso varia dependendo da série de casos que a gente pegar, mas uma delas que eu encontrei predominava a fisiopatologia da produção de PTHRP, que é uma molécula parecida com o PTH, produzida por células tumorais. E a menor parte dos casos vai ser por metástases líticas, tá bom? Existe um outro mecanismo especificamente em linfomas, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. A maior parte dos pacientes já tem diagnóstico de câncer quando é feito o diagnóstico de hipercalcemia da malignidade. Só que eu deixei entre parênteses aqui realidade diferente da nossa, porque vocês vão ler isso muito em literatura internacional, europeia ou dos Estados Unidos. E a gente vê aqui no HC, por exemplo, que essa muitas vezes não é a realidade dos nossos pacientes que chegam tardiamente no seu primeiro contato com o sistema de saúde. Ou o primeiro contato que dá passos à frente do ponto de vista diagnóstico. Então, é bastante comum a gente ver aqui pacientes que abrem
ou em quem o diagnóstico de hipercalcemia é feito a partir... o diagnóstico de câncer é feito a partir da hipercalcemia. Mas isso fora daqui não é a regra, tá? Quais são os tumores mais comumente associados à hipercalcemia? Então, eu listei aqui pulmão, mama, esses dois por um motivo muito claro, porque podem dar metástase lítica para ossos e são tumores muito comuns. Mieloma múltiplo, linfoma, carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, câncer de rim, câncer de próstata. Existem outros, claro, aqui é só epidemiologicamente quais são os mais comuns. Em pacientes em que eu fiz o diagnóstico de hipercalcemia da malignidade, será que é importante eu pensar em outras causas? Aí eu trouxe aqui para vocês um dado de um artigo que já tem mais de 10 anos, mas que olhou para causas não malignas de hipercalcemia em pacientes com câncer. E o que foi encontrado? Que em pacientes, eles viram mais de 600 pacientes com câncer, tanto pacientes com câncer ativo quanto pacientes com câncer em remissão, e eles encontraram que existia uma frequência relevante de causas não malignas de hipercalcemia nesses pacientes. Então vejam que nos pacientes com câncer ativo, por exemplo, 440 deles tinham a hipercalcemia associada ao câncer, mas 115 tinham hipercalcemia não relacionada ao câncer. Então, e dessas causas, vejam só que hiperparatireoidismo era mais comum. Então, mesmo quando a gente tem o diagnóstico de câncer, é importante a gente pensar se o paciente também não tem hiperparatireoidismo primário, tá bom? Isso deve pelo menos passar pela nossa cabeça. Não quer dizer que a gente vai fazer toda uma propedêutica armada de investigação para essa hipótese diagnóstica, mas tem que passar pela cabeça porque não é um fenômeno raro de acontecer ter as duas coisas ao mesmo tempo, como eu acabei de mostrar. Então ele fala aqui, né, em pacientes com doença ativa, mais ou menos 20% vão ter outra causa de hipercalcemia que não o câncer por si só. E às vezes não é nem que vai ter hipercalcemia da malignidade e outra hipercalcemia. É que vai ter hipercalcemia temporalmente coincidente com o câncer, mas a hipercalcemia não vem do câncer. Na verdade, o paciente tem câncer e tem hiperparatireoidismo primário, e não tem hipercalcemia da malignidade. Então, lembrem disso quando vocês estiverem diante dos pacientes com câncer, que de repente vocês vão pedir um PTH e não vai vir baixinho igual do nosso paciente, mas vai vir alto. E por que eu dei o dado do uso do carbonato de cálcio? Nos Estados Unidos, é relativamente comum, em várias séries de casos de paciente internado até, aparece como a terceira principal causa de hipercalcemia, essa síndrome que eles chamam de milk alkali, síndrome leite alcalina. Para eles é um diferencial relevante. Esses pacientes eles geralmente têm algum grau de disfunção renal e fazem uma lesão renal aguda, hipercalcemia e alcalose metabólica por uma ingesta exagerada de carbonato de cálcio. E por que isso acontece? E talvez seja o motivo pelo qual não acontece muito no Brasil. Lá, se vocês forem em qualquer farmácia, vocês acham um potão desse tipo de produto aqui, que eles chamam de Tums, né? Então é um monte de balinha, tem um gosto bom, que as pessoas usam como antiácido, e é carbonato de cálcio. Então as pessoas usam isso muito. Então, e aqui no Brasil a gente procura e você acha relatos de casos, assim, não é um diagnóstico comum na nossa realidade. Então, aqui é mais um cuidado, né? Pra gente não se guiar quando está pensando em diagnóstico diferencial pela epidemiologia de outros lugares. Então, os ensinamentos desse caso. Cuidado com o fechamento precoce do raciocínio. É muito comum, principalmente no pronto-socorro. Mulher idosa, alteração da consciência, urina 1 alterada, sepsis de foco urinário e acabou o pensamento. Então, cuidado. Muitas vezes vocês vão perder outras hipóteses diagnósticas por parar por aí. Em pacientes com hipercalcemia, principalmente se ela for grave, não deixar de pensar em câncer no diferencial, e a gente já tem o dado epidemiológico lá do começo, que junto com o hiperpara é o principal diagnóstico. Mesmo quando for câncer, pense se não pode ter outras causas. Então, ter o PTH nessas horas é super importante. Mesmo que seja um paciente que tem metástase óssea, tudo,
pode ser importante a gente ter o dado do PTH para não perder o diagnóstico de hiperpara primário que pode estar junto. E a gente não deve se guiar cegamente por fluxogramas ou dados epidemiológicos internacionais. Então, se você for abrir fluxograma de publicações internacionais, vai aparecer essa síndrome leite alcalina lá, e não é um diagnóstico muito relevante para a nossa realidade. Então, você vai acabar correndo o risco de perseguir diagnósticos que fazem pouco sentido e de deixar de pensar mais precocemente em hipóteses que são mais adequadas para a nossa realidade. Então, vamos para o nosso terceiro caso. Agora a gente está na enfermaria e a gente vai cuidar de uma paciente de 35 anos de idade com insuficiência renal. Então, essa é uma mulher trans, foi atendida no ambulatório por náusea e prurido, e nos exames laboratoriais de investigação foi detectado um cálcio de 13 e uma creatina de 6. E por conta dessas alterações, ela foi internada na enfermaria para ser investigada, e o PTH dela era normal e não havia nenhum indício de câncer. Então, não parece ser hiperparatireoidismo primário, não parece ser câncer. O que a gente tem que perguntar nesse caso? O que mais que a gente tem que perguntar para ela? O que mais que a gente tem que pensar de hipótese diagnóstica? Então aqui, a paciente tinha sido submetida à injeção de polimetilmetacrilato, PMMA, nas nádegas alguns meses antes. Tá? Então é um produto que a gente tem visto sendo usado cada vez mais. A gente tem visto alguns casos de complicações desse tipo de injeção, principalmente quando feita em alto volume, por uma demanda estética, de pessoas que muitas vezes têm menos acesso a uma saúde adequada, fazem parte de uma população que é marginalizada, que tem sua saúde negligenciada, e às vezes vão acabar parando com profissionais pouco capacitados ou antiéticos, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e que submetem elas a esse tipo de aplicação sem muito critério e uma quantidade que não é adequada para ser feita. Então, eu peguei uma publicação brasileira de relatos de casos, né, de hipercalcemia e doença renal crônica por injeção cosmética de PMMA. E o mecanismo pelo qual isso acontece é por formação de granuloma. Então, o corpo forma granuloma de corpo estranho quando tem injeção de alto volume, né, do PMMA. E aí você tem a produção de calcitriol nesses granulomas. Isso leva à hipercalcemia, tá? Que pode ser grave, pode ficar sem sintomas por muito tempo, mas depositando cálcio ali nos rins, ou gerando lesão renal, como foi o caso dessa paciente. Qual que é a grande dificuldade desse tipo de caso? A retirada do material é quase impossível. Muitas vezes ele é colocado em grande quantidade, aí forma um monte de granuloma, você não consegue tirar esse material. A gente já viu o caso em que foi tentado fazer isso, não conseguiram tirar todos os granulomas, não resolveu a hipercalcemia e a paciente foi mutilada pela cirurgia. Então é muito difícil de tratar cirurgicamente. E existe alguma experiência com corticoide e depois com outros medicamentos poupadores de corticoide, como metrexate e colchicina, com graus diferentes de resposta, tá? É uma condição que a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais, mas ainda as condutas são baseadas em relatos de casos, experiência de profissionais que já cuidaram de alguns casos. Então, a gente não tem evidência de alta qualidade de como tratar esse paciente. A gente sabe que tem que dar corticoide, isso funciona, e não tem dúvida de que funciona, mas eles não vão tomar corticoide para sempre. E aí a escolha da outra droga, ou da droga que vai substituir o corticoide ou poupar o corticoide, fica mais baseada em tentativa e erro e experiência prévia de outros profissionais. Outras doenças que têm um mecanismo parecido de hipercalcemia e que podem entrar em diferencial de hipercalcemia quando não é câncer nem é hiperparatireoidismo são os linfomas, como eu mencionei mais cedo, né? Era um terceiro mecanismo de hipercalcemia em pacientes com câncer. Outras doenças granulomatosas, como sarcoidose, histoplasmose, tuberculose, podem fazer também. Então, doenças granulomatosas, em geral, podem cursar com produção de calcitriol nos granulomas e, consequentemente, hipercalcemia.
Em relação à intoxicação por vitamina D, que seria um outro diferencial aí do paciente que não tem nem câncer nem hiperpara primário, qual que será que é a dose necessária ou suficiente para causar hipercalcemia? Então, geralmente a intoxicação aguda precisa de doses bem altas, né? Maior que 10.000 unidades por dia, levando o nível sérico acima de 150 na maior parte dos casos. Mas pode ocorrer com intoxicação crônica também, com doses acima de 4.000 unidades por dia. É o tipo de prescrição que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de fazer, porque existe, por exemplo, um jeito de dar vitamina D para alguém, uma dose de ataque, 6 a 8 semanas de 50.000 unidades por semana. Acho que vários de vocês já devem ter prescrito vitamina D dessa forma. E aí, se o paciente entende errado e toma todo dia, facilmente se intoxica. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a orientação do uso da vitamina D, principalmente quando a gente faz essas doses que são muito altas e que têm que ser usadas com uma frequência menor. E os ensinamentos desse caso. Então, a gente tem que ter cada vez mais atenção para essas exposições que a gente está pouco habituado. Injeção de PMMA para fins estéticos tem aumentado, tá bom? Existe essa questão que eu mencionei mais cedo. Na população trans, ser uma população marginalizada e com a saúde negligenciada. Então, tem algumas coisas que a gente tem que perguntar mais ativamente para não deixar de fazer diagnósticos, tá? Se colocar de uma forma acolhedora, que você não está perguntando aquilo para fazer nenhum julgamento, mas é para entender se pode ter um componente que explique a alteração que a gente está tentando tratar naquela pessoa e poder ajudá-la da melhor forma possível, tá? Mas é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, infelizmente. As causas de hipercalcemia por produção de calcitriol costumam ter resposta a corticoide, e para algumas delas, como por exemplo granuloma de corpo estranho por PMMA, por injeção de PMMA, a gente não tem uma resposta clara de como tratar depois do corticoide, mas existem algumas alternativas. E muito cuidado ao explicar para o paciente como tomar a vitamina D. E nosso último caso é um homem de 42 anos de idade, internado há 4 semanas na UTI. Então o paciente foi vítima de trauma, moto versus caminhão, teve múltiplas fraturas, incluindo o fêmur direito e fratura do osso ilíaco. Durante a internação ele teve algumas complicações, como pneumonia associada à ventilação mecânica, mas agora ele está estável, reabilitando na UTI. E tem exames de rotina que mostraram um cálcio total de 12, com PTH baixo e vitamina D normal. E ele também não tem evidências de câncer. E também não injetou nada no corpo e não tomava mais nada. Que causas que sobraram para a gente pensar nesse caso? Então, não é hiperpara primário, o paciente não tem câncer, doença granulomatosa, não recebe nenhum medicamento, como eu acabei de falar. Então, existe uma entidade que eu acho importante mencionar para vocês também, porque tem aparecido mais na literatura e tem se falado um pouco mais sobre isso, que é a hipercalcemia por imobilismo. Inclusive teve caso recente aqui no hospital, então a gente sabe que é uma coisa que existe, tá bom? E esse trabalho é interessante porque ele comparou o cálcio sérico e urinário de pacientes que sofreram trauma e comparou 2 grupos. Um grupo que foi imobilizado e um grupo que continuou, que pôde andar ainda. E aqui, olha que interessante, no fim da semana 4, dentre os pacientes imobilizados, a gente pode ver que a incidência de hipercalcemia bateu quase 30%. Claro, muitas dessas hipercalcemias, e a maioria delas, vão ser hipercalcemias leves. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o paciente ficou imobilizado por um trauma e vai fazer um cálcio de 17. Não é isso que se espera geralmente, mas não é uma coisa tão incomum quanto a gente lê em alguns lugares. Pode ser mais comum do que a gente imagina. O mecanismo que se acredita que acontece aqui é muito simples, não se entende 100% dele, mas basicamente a pessoa está imobilizada, não está se mexendo, e tem um aumento da reabsorção óssea e redução da formação de osso novo.
seria um jeito bem simples de pensar nessa questão. E os ensinamentos desse caso, que é um pouco mais curto, depois da gente explorar as causas mais comuns e as mais graves, que eu acho que é um jeito muito interessante de pensar, basicamente em qualquer abordagem diagnóstica, pensar epidemiologicamente o que é mais comum e guiar a sua anamnese inicial baseada naquilo, e pensar no que é mais grave para não deixar de fazer um diagnóstico que ofereça risco para a vida do paciente. Depois que a gente explora essas causas mais comuns, a gente tem que lembrar que existem outras. Então, não consegui fazer o diagnóstico com essa abordagem inicial, o que mais que pode existir para explicar o que esse paciente tem? A hipercalcemia do imobilismo não parece ser tão rara assim, como já se pensou no passado. Geralmente ela é leve a moderada, tá bom? Então, é isso que eu tinha a falar para vocês. Foi rapidinho. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, mandem pro meu e-mail, fiquem à vontade, tá? Estou super disponível para responder para vocês. Para quem é aqui do HC, quiser me perguntar, me encontrando no corredor ou indo lá na enfermaria, fiquem à vontade também. E é isso, pessoal. Até mais.